Antes de tudo, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para fortalecer. Tamo junto! Tibia Blackjack. Após seus coins e ganhe muitos dinheiros. Sistema de Blackjack, roleta, Crash Game, High-Low. Sem contar com a chance de você ganhar 250 Tibia Coins semanalmente. Todos 100% seguros. Acesse agora, link na descrição. Haha, ô! Salve galera! Beleza? Henry na área para mais um vídeo de tutoriais de Knights. Nesse vídeo eu vou dar minha opinião sobre quais axes eu usaria caso fosse começar do zero novamente, do level 8 até o level 400+. Então se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, se inscreve aí no canal para fortalecer esse conteúdo de Knights, deixa o seu like e ative o sininho de notificações para receber vídeos novos toda semana. Como de costume, esse foi o último vídeo do canal, que é uma hunt alternativa nos Ravenos Lava Lurker. Para quem curte upar rápido, essa é uma hunt excelente entre a faixa do level 100 a 200, mas esteja preparado para o waste. Então bora pro vídeo! Galera, hoje falaremos de Axe. Para quem me conhece há mais tempo, sabe que eu amo Axe e uso eles no Henry. Antes de começar a fazer as escolhas, quero dizer novamente o que eu sempre digo. Na hora de fazer a sua escolha entre Axe, Club ou Sword, você tem que levar em consideração o seu objetivo de jogo. O objetivo de cada pessoa é diferente de uma para outra, podendo ser desde curtir o jogo até fazer dinheiro na vida real. Mas vamos desconsiderar esse fato de objetivo e falar somente sobre quais machados pegar do level 8 até o level 400+, para as pessoas que decidirem escolher Axe. Vamos começar então. No level 8 até o level 20, temos alguns machados importantes para escolher. Começando falando da Cycle e do Ice Hatchet. Esses dois axes são usados para treinar skill à moda antiga. O Cycle dropa da Witch e é bem barato. Eu usei ele durante muito tempo para treinar em Hot Worm, Ciclopes e outras criaturas. Então para quem quiser treinar a moda antiga, tenha um desses guardado. Já o Ice Hatchet é usado mais no Modfield Ignarhound, que é uma quest. Eu vou falar dela uma outra hora para não sair do tema. Sobre treino, galera, existem várias formas de treinar. Também vou falar em um vídeo futuro. Já para caçar, os primeiros machados que podemos pegar em main são esses outros 4. Lembrando que existem muitos outros machados que não coloquei aqui por não valer a pena. Apenas vou colocar os que eu acho que vale a pena pegar. Eu pegaria primeiro um Orcs Axe, com ataque 23 e defesa 12 de uma mão, e usaria com shield. Mas para quem já quiser usar uma arma de 2 mãos no começo, pode pegar o Reaper Lance e ter o ataque um pouco mais forte. Ambos são bem baratos e você pode comprar no Mart, com pouco tempo de farm. Para quem quiser saber onde farmar, principalmente free, basta acompanhar a série do Knight do zero. Do level 20 ao level 25, você vai ter 3 excelentes axes para escolher, podendo ser a Obsidian Lance de 2 mãos, o Dwarven Axe de 1 mão e com 2 slots de Imbuements, para quem já quiser começar a usar Imbuements para auxiliar nas hunts, e o Barbarian Axe, que é quase igual ao Dwarven, só que um pouco mais fraco e também mais fácil de adquirir, podendo ser comprado nos NPCs em Edron ou Yalahar por 590 GP. No level 25 eu posso trocar o meu Orcs Axe por algum desses axes. Eu trocaria ele pelo Knight Axe de 1 mão, ou Daramian War Axe, caso eu não fosse colocar nenhum Imbuement ainda. Mas caso você queira farmar e colocar Imbuements de Life, por exemplo, para caçar mais tranquilo e fazer mais experiência, aí você pode escolher usar o Unhalbert por conta dele ter slot e ser um pouco mais forte que o Knight Axe, mas pode ficar com o Knight Axe também se quiser usar shield junto. No level 30 podemos trocar de Axe novamente para o Best Slayer Axe, que é de 1 mão, ou o Glorious Axe de 2 mãos. Lembre-se sempre de que se você for usar Imbuements, sempre tem que escolher armas que têm slots. Então verifica a faixa de level e caso a próxima faixa não tenha slot, não há por que você mudar de axe. Fique com o que você já está. No level 35 temos essas 3 opções.
o Fire Axe e o Noble Axe de uma mão e o Head Chopper de duas. Porém, a partir daqui, começamos a pegar armas mais destrutivas. No level 40 também temos 3 opções, sendo o Warrior Axe e a Dread Cleaver de uma mão e o Titan Axe de duas mãos. Se nessa faixa do level 40 você pegar o Titan Axe, nem precisa trocar para algum da faixa do level 45, porque muda pouca coisa. Mas no level 50 temos o Guardian Axe, com os incríveis ataque 46 de duas mãos, porém ele não tem slots de imbuements. A partir daqui, pessoal, praticamente todas as armas vai ter slots. E por conta disso, no level 55, compensa pegar o Guardian Halberd, mesmo que ele seja o mesmo ataque do Guardian Axe. No level 60, temos a Dragon Lance e a Drakinata de duas mãos, mas se você quiser, pode continuar com o Guardian Halberd. E temos o Heroic Axe de uma mão. Na época em que ele foi lançado, eu fiquei com ele durante muito tempo. Então, para quem curte um Axe de uma mão, com certeza tem que usar ele nessa faixa de level. No level 65 tem o War Axe, para quem quiser trocar, mas eu só trocaria em alguma situação específica, porque os próximos Axes são poucos level acima. E eu esperaria pegar o level primeiro para pular umas faixas. Então, no meu caso, eu não pegaria o War Axe. Não pegaria nenhum também na faixa do level 70, mas para quem quiser usar 3 imbuements na arma, você pode pegar o Rift Lance. E agora no level 75 eu pegaria qualquer um desses dois Axes, o Royal Axe de uma mão e o Ruthless Axe de duas. Ambos são axes excelentes que, independente se você joga de uma mão ou de duas, nas duas situações eu pegaria eles. No level 85, eu não pegaria o Executioner e nem o SCA no level 90, por ter apenas um slot. No level 110, eu não pegaria o Hellforged Axe por ser um slot também. Para quem utilizar apenas um slot de vida e um de mana, aí compensa pegar esses axes de um slot. Fora isso, não. Na faixa do level 120, para quem usa um imbuement de cada, dá para pegar o Crystalline Axe. Eu uso o Crystalline até hoje como arma secundária, para deixar ele sem imbuement e não gastar o tempo das minhas armas principais. Quem tiver a oportunidade de comprar o Demon Wing Axe, vale a pena pegar ele por conta de ser um Axe destrutivo. Porém, ele é um pouco caro. Então vai depender da situação de cada um. No level 150 tem o Throwing Axe, mas eu não pegaria ele por ter apenas um slot e ser difícil de pegar, além de caro. A partir daqui, todos os machados a seguir são importantes. No level 180 você deve pegar o Phantasmal Axe por ser um dos melhores axes do jogo. Você sempre vai usar ele em locais onde o ataque de fogo é bom. No level 200 devemos pegar o Chopper of Destruction para ter um axe bom de ataque físico. Uso ele até hoje, pelo fato dele ser o único axe de ataque físico nessa faixa de level que tem 3 slots. Hoje em dia, o Destruction de uma mão não vale mais a pena pegar, galera, então não pegue ele. No level 220 temos o Cobra Axe, que é de gelo, então você deve pegar ele também. No level 250 temos os Axes Umbral. Eu preferi ficar com o Destruction porque pelos testes que eu fiz, achei melhor eles. Mas tem muitas pessoas que preferem trocar o Destruction pelo Umbral Master Chopper. No level 270 tem os Eldritches. Ambos são idênticos e quando eu tiver a oportunidade, vou trocar meu Destruction pelo Eldritch. Pelo fato de ser um axe muito melhor e que ainda vem com um sistema novo de cleave, que em todos os hits sempre vai hitar um dano extra em 3 monstros. Porém, ainda assim, vou ficar com o Destruction para algumas situações, talvez. Vou descobrir só quando fazer os testes, por causa do terceiro slot. Além dos Eldritches, temos também o Lion Axe, que devemos comprar por ser idêntico ao Cobra, porém com ataque de terra. Devemos ter todos os axes elementais, galera, porque hoje em dia cada elemento é bom em um certo lugar. No level 300 temos o Falcon Axe, que devemos comprar também por ser uma das melhores armas de ataque de Energy. Não tem como não ter esse axe. E por fim, no level 400 temos os Axe Beasts. Eles são os machados mais caros do jogo, mas não tem como ficar sem eles. O Soul Beater, além de ter o ataque de morte e ser de uma mão, ele te dá mais 5% de Life Leech, como se fosse um Imbuement nível básico, e mais 3% de Mana Leech. Hoje em dia não tem muitas hunts para usar o elemento morte,
mas com certeza mais pra frente vai ter. E nas que existem, esse Axe se torna indispensável, pelo fato de você ainda conseguir usar o shield e ficar com uma proteção a mais no char. Já o Soul Eater é o Axe mais destrutivo do jogo, porque além de ser o elemento gelo, que é usado em diversos locais, você ainda tem a chance de bater crítico em 10%. E ele tem 3 slots, galera. Então se você tiver com os imbuements de life, mana e crítico, ele te dá mais 10% de chance de causar um dano crítico. O único problema dele é que ele é muito caro, mas com certeza vale a pena o gasto. Então assim, pessoal, todos esses Axes que eu mostrei, basta você ver a sua situação e ver na imagem se vale a pena ou não você trocar. Sempre que der, eu recomendo ir vocês melhorando as suas armas com o tempo, até chegar nas armas elementais. Essas armas finais que eu mostrei, você vai ter que usar todas elas. Para quem assiste as minhas lives, consegue ver que eu ando com todos eles na backpack. Aí quem tiver alguma dúvida, é só perguntar aí nos comentários, beleza? Mais pra frente, pessoal, eu vou trazer vídeos de onde usar cada elemento. Então hoje foi só para mostrar os Axes que eu escolheria. Para quem quiser saber mais sobre as escolhas de set de defesa, só checar os vídeos anteriores. Então eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Se você gostou, aperta o like e deixa o comentário aí para ajudar, galera. E quem puder, se torna membro do canal ou vira sub nas lives com a Prime, para apoiar esse conteúdo de Knights. Então um forte abraço aí para vocês, tamo junto e é nóis! Valeu, fui!